com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então joio? E ele lhe disse: O inimigo é que fez isso. E os servos disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntam no meu celeiro. E no verso 36 diz, no mesmo capítulo, no verso 36 diz: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Amém? Amém. Até aqui. Estamos pela palavra. Poderoso eterno Pai, Espírito Santo de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus amado, Deus da glória, Deus todo-poderoso, neste momento, ó Pai, de oração, estamos aqui, ó Pai, mediante a Tua presença, te peço, ó Pai, perdão pelas minhas falhas, ao que eu fiz, que não te agradou, Espírito Santo, me perdoe em nome de Jesus, nos perdoe em nome de Jesus. Pai amado, não é à toa que estamos aqui, ó Pai, nesse dia, Deus amado, Espírito Santo de Deus, 1º de maio, Pai amado, para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, Pai, porque não somos nada, meu Deus, sem Ti não somos nada. Pai, invocamos a Tua presença neste lugar, invocamos, ó Pai, a Tua sabedoria, meu Pai amado, e a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Pai amado, Deus da glória. Pai da glória, que essa palavra, ó Pai, venha estar em nossos corações, meu Deus da glória, todos os dias, Pai, de nossas vidas. Deus amado, para os nossos corações, ó Pai, nesta noite. Deus amado, Espírito Santo da verdade, repreende, meu Pai, todo espírito migrador, roubador da Tua palavra, joga por terra em nome de Jesus. Todo espírito, Pai, da frieza espiritual, da apostasia, da heresia, Deus amado, Deus da glória, Espírito Santo da verdade, que não venha falar, ó Pai, aquilo do meu entendimento, meu Deus da glória, mas que venha ser, Pai, mediante o Teu Espírito Santo, meu Deus amado, toma a premissa, meu Pai da glória, desta noite, toma, Deus amado, a direção, Deus amado, de tudo que você fala aqui, meu Pai, esta noite. Ó Deus da glória, Deus todo-poderoso, Espírito Santo da verdade, ser conosco, meu Deus, nos fortalece todos os dias em nossas vidas. Toma a vida de cada um que veio aqui, ó Pai, esta noite, ouvir a Tua palavra, meu Deus amado, Espírito Santo de Deus, descansar também, sendo a vida de cada um, ó Pai, vai fortalecendo Teus filhos, no mundo espiritual, meu Pai amado, no mundo físico, Deus amado, Espírito Santo de Deus na vida, ó Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade monetária, meu Deus amado, Deus da glória. Pai, abençoa o Teu filho, meu Deus, repreende na vida dos Teus filhos todo migrador, roubador, Pai amado, do salário, não sei, Deus amado, joga por terra em nome de Jesus. Visita aqueles, ó Pai, que não puderem estar aqui esta noite, que estão nas suas casas, meu Pai, vai livrando, vai repreendendo, ó Pai, toda bala perdida, toda tentativa, ó Pai, do inimigo na vida dos Teus filhos. Pai, fortalece aqueles, ó Pai, que se encontram, ó Pai, Espírito Santo da verdade, afastado, ó Pai, dos Teus caminhos, afastado, ó Pai, da verdade, que o Senhor possa estar fortalecendo, Deus amado, e trazendo, ó Pai, de volta para a Tua casa, para congregar, Deus amado, para orar, Pai amado, para descer as madrugadas, para estar fazendo a Tua vontade. Dá força àqueles, ó Deus amado, que estão fracos, ó Pai, mas não desiste da Tua palavra, não desiste, ó Pai da glória, Espírito Santo de Deus dos reinos dos céus. Pai, se conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Parábola do joio. Jesus ali, Jesus ele falava muito em parábolas. Por que Jesus ele falava em palavras? Porque ele não falava para que todos entendessem. A palavra de Jesus, ele tinha direção. Por mais que Jesus ele falou para os seus discípulos: olha, ide e pregai o meu evangelho para todas as criaturas e todas as nações. Mas Jesus ele falava naquele momento em parábolas, porque um dos profetas já havia falado, né? Falarei por palavras que mesmo o povo escutando, eles não iam entender. Né? Tanto que até os seus próprios discípulos, os apóstolos que o acompanhavam, eles não entenderam as parábolas, não entendiam, porque para eles era algo oculto também naquele momento. Mas Jesus, quando eles estavam a sós ali com o seu mestre, Cristo, ele vai e ele explica a parábola do joio. Ele dá uma explicação. Por que isso? Porque muitas das vezes
a palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus, para quem não quer ouvir, para quem não dá importância, para quem não obedece, é igual uma joia no pescoço de um porco de brilhante. A joia mais rara, pense numa joia mais rara do mundo e bote no pescoço de um porco. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai para a lama. Ele vai sujar na lama. Então a palavra de Deus para as pessoas que não tem um âmbito espiritual, não tem uma busca espiritual, ela se torna uma pérola no pescoço de um porco. Ou a pessoa que uma vez ela se aderiu à palavra de Deus, ela aceitou o Evangelho de Cristo Jesus, que ela volta ao lamaçal do pecado, é como se o cachorro ele vomitasse e ele fosse e comesse o seu próprio vômito. É a palavra de Deus, não é a palavra de homem, é a palavra de Deus que fala. Por isso que Cristo, ele falava em parábolas, porque o povo daquela época era um povo de coração obstinado, coração duro, principalmente as facções religiosas que existiam naquele momento, que existiam naquela época. Os fariseus eram organizações que se intitulavam religiosas, que uns pregavam outro, outros pregavam outra coisa. Tinha os fariseus, tinha os saduceus e tinha também os essênios, fora as facções criminosas, os zelotes. Então naquela época havia uma divisão de conceitos, uma divisão de entendimento, uma divisão de crença. Os fariseus acreditavam que havia ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas acreditavam na reencarnação. Tanto que eles perguntam a Jesus que no céu com quem aquela mulher irá se casar. E Cristo lhe dá a resposta. Os essênios eram pessoas mais da classe alta, eram pessoas reservadas. Eles não discutiam nenhum dos assuntos. Eles eram pessoas reservadas. Eles não discutiam religião, eles eram fechados. Os zelotes eram facções criminosas, que tinha um líder chamado Judas. Não o Judas que traiu Jesus, mas naquela época Judas era um nome que os pais eles botavam a seus filhos naquela época. Então, Jesus ali ele explica a parábola do joio. Por quê? Por que Jesus ele falava em parábolas? Por quê? A palavra de Deus, primeiramente, ela foi dita e ela foi escrita por Moisés, no Monte Horebe e no deserto do Sinai. Deus, ele chama Moisés, ele escolhe Moisés, dá os 10 mandamentos e dá seus preceitos e dá ali as suas leis. E o povo de Israel, ele recebe aquelas leis. As leis ao qual Deus ele deu para aquele povo eram leis ao qual, se o povo obedecesse, eles viviam por muito tempo, eles seriam frutíferos, eles seriam abençoados, os seus inimigos iriam entrar por uma porta e sair e fugir por 7. Para a obediência. Livro de Deuteronômio, vocês podem estar lá no seu capítulo 28, seu capítulo 29, vai falar sobre as bênçãos e as maldições da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus era bênção, mas se ela for usada da forma errada, ela é maldição. Ela se torna maldição. Por quê? A partir do momento que nós somos conhecedores da verdade, que nós voltamos atrás, nós estamos caindo na maldição da palavra de Deus. E muitas das vezes ela vai surtir pior de nós que éramos servos de Deus do que aqueles que ainda não conhecem. Porque Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Pois a Bíblia ela fala que Deus, ele não vai lembrar do pecado do povo, aquele que pecou e se arrependeu. Deus ele não vai lembrar da sua iniquidade. Deus também não vai lembrar daquela pessoa que ela foi servo dele durante 10, não sei, 50 anos, e a pessoa se afastou da palavra dele. Deus ele não se lembra do tempo de justiça. Ele quer que a pessoa se mantenha o tempo todo, não perfeito, que Deus ele sabe que nós temos a nossa capacidade, nós temos o nosso limite de perfeição. Nós buscamos a perfeição todos os dias. Você lembra que Pedro, ele andou o tempo todo com o mestre, negou o mestre 3 vezes, e ainda Pedro não era convertido. Pedro ele só foi se converter depois que do alto veio o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Isso para dizer que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Verdade. Pois os discípulos andavam com Jesus, Jesus pregou para eles, ele andava com o mestre, o dono da palavra, o verbo, a vida, a água da vida, Aleluia, a luz, Jesus. mas eles só se converteram quando Cristo ele foi para o céu, para o alto, e de lá rogou para que o Espírito Santo descesse sobre a face da terra. E aí sim, os olhos deles espirituais começaram a entender. A Bíblia nos fala que eles começaram a entender
aquilo que Cristo havia dito a ele, depois que o Espírito Santo ele desceu sobre eles. Até então, ele tinha o mestre como um libertador, mas um libertador terrestre. Um libertador que ia tomar o trono dos romanos, ia reinar e ia agora tirar o jugo de sobre a Roma. Porém, eles estavam enganados. Cristo ele fala: o meu reino não é deste mundo. O meu reino é do mundo celestial. Sabe por que ele fala isso? Porque se o meu reino fosse desse mundo, quando os romanos me pegou ali no jardim do Getsemane, ali das oliveiras, vinha um exército de anjos para defender o mestre. Pois naquele momento não houve defesa. Por quê? Porque ele tinha que morrer por nós na cruz. Aleluia. Ele tinha que morrer por nós na cruz. Por isso que o reino dele não era deste mundo, mas era um reino celestial, ao qual tem milhares e milhares de anjos para o defender, para honrar Jesus Cristo, para glorificar o nome dele. Por isso que Cristo ele falava por parábola, porque o povo era herdeiro da palavra de Deus, porém eles não aceitaram. Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e todo aquele que receberam eles tiveram direito de se tornar filho de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que aquele que crê será salvo, mas aquele que não creu, o que não crê, já está condenado. A situação do ser humano já é de condenação. Pois o ser humano que ele ainda não aceitou a Cristo, ele já está condenado. Não é o homem que está falando, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fala. Que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê e que não creu será condenado. Então, Cristo ali falava por parábola, para que o povo vindo, mesmo que ouvisse, ele não viesse entender. Mesmo que enxergasse os milagres de Deus, o coração daquele povo estaria duro como pedra. Por que duro como pedra? Duro como madeira, porque aquele povo era idólatra. Muitas das vezes adoravam a imagem de madeira. Não estou fugindo da palavra, mas estou dando uma explicação porque Cristo ele falava em parábola para aquele povo. E hoje, repetindo no mundo de hoje, entenda, quanto mais o homem ele vira as costas para a palavra de Deus, quanto mais o homem ele endurece o coração para a palavra de Deus, mais duro ele fica de aceitar Jesus Cristo, porque ele vai se afastando dos caminhos de Deus. E muitas das vezes tem um louvor que fala que ele não vem por amor, vem pela dor. Mas a partir do momento que o ser humano ele vem pela dor, ele não vem pelo amor, ele vem por uma precisão. Verdade. Ele vem porque ele precisa naquele momento. Ele vem porque está desesperado naquele momento. Então, é melhor vir por amor. Mas vir por amor, a palavra de Deus requer disciplina, requer perseverança. Por amor, não é porque você estava precisando de dinheiro. Forte. Por amor, não é porque você estava precisando de roupa. Aleluia. Não é porque você estava sofrendo demais na vida. Glória Por a amor, Deus, é quando aleluia. você reconhece que Jesus ele é o Filho de Deus. Quando você reconhece a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por amor é algo espontâneo. É algo que nós vamos porque gostamos. Por amor é quando obedecemos porque cremos que há um Deus que enxerga tudo lá do céu. Aleluia. Por amor é como ajudamos e quando esperamos a recompensa de Deus. Isso é por amor. Muitas das vezes o homem está correndo aos pés de Deus porque ele está sofrendo. É verdade. E quando Deus ele restaura a vida do homem, o homem muitas das vezes ele quer abandonar Deus. É assim. Porque não é por amor, foi pela dor. E pela dor é um momento, é passageiro. Por amor ele dura para sempre. Aleluia! Então vamos adorar Deus por amor, por disciplina e reconhecer que mesmo que Ele não faça, mas Ele faz, Ele é Deus. Mesmo que você ore, neste momento Ele não responda agora, mas Ele é Deus, Ele está escutando. Ele quer que você bata, Ele quer que você fale, Ele quer que você se humilhe. Ele quer que você persevere mais um pouco, porque Ele sabe que o reino dos céus é tomado por força. É tomado com força de vontade. Então, Cristo ali, ele vai explicar, ele explica a palavra do joio. Entenda? Cristo ele fala que o pai de família, o dono ali da fazenda, Cristo ele fala que plantou o trigo. E os seus empregados, as pessoas que trabalhavam ali, eles notaram que havia plantado o trigo e também havia nascido o joio.
E agora eles falam para o dono: olha, o senhor não plantou, mestre, trigo, e por que aí joio? Vamos arrancar agora. Ele: não arranca. Não arranca não, deixa que cresçam. Quando crescer os dois juntos, quando chegar a ceifa, arranca o joio, junta tudo e queima. Junta tudo e queima. E aí Cristo ele explica, né, a palavra do joio. Primeiro, o trigo e o joio, eles crescem numa vida espiritual juntos. Eles se desenvolvem juntos. E ele recebe o mesmo ensinamento e ele recebe a mesma doutrina. Que ambos estão crescendo juntos, o trigo e o joio. Primeiro, os obreiros da casa de Deus, que está simbolizando aqueles trabalhadores que são obreiros da casa de Deus, que Cristo estava falando de um mundo espiritual, verdadeiro. Ele estava falando para o tempo de hoje também. Ainda para o tempo de hoje. Os trabalhadores, eles significam no tempo de hoje os obreiros da casa de Deus. Né? Os diáconos, as dirigentes de círculo de oração, os líderes dos grupos. E a Bíblia nos fala que os líderes da igreja, eles percebem quem é trigo e quem é joio. É forte. Os líderes da casa de Deus, os obreiros da casa de Deus, eles percebem quem é trigo e quem é joio. E muitas das vezes os obreiros da casa de Deus, eles querem tirar o joio do meio do trigo, porque eles amam o trigo. Eles oram pelo trigo. Eles não querem que o trigo cresça junto com o joio. Jesus, que é o dono, que é o cabeça, Aleluia, da igreja, ele fala: não fale nada com o joio. Deixa que o joio cresça junto com o trigo. Para que, tirando o joio, o trigo também não vá. Porque o trigo ele é sensível. O trigo ele é emocional. Por que o trigo é emocional? Porque o trigo é uma ovelha. O joio é um lobo. O trigo é ovelha. E a ovelha ela é sensível. Lembra-se que no Salmo 23 fala da ovelha. Fala, né, que o Senhor é meu pastor e nada não faltará. Fala de ovelha, porque a ovelha ela é tão sensível que se ela vê o seu reflexo na água, ela se espanta, ela fica com medo e ela não vai lá. Se ela vê que a água está muito bagunçada, truga, ela também não bebe, porque ela é sensível, né? Guia-me mansamente por águas tranquilas, porque a ovelha ela é sensível, a ovelha ela é emocional. O trigo ele é mais duro. O trigo ele não tem sentimento muitas das vezes. O joio, na verdade, o joio muitas vezes não tem sentimento. Ele está ali, mas ele nunca quer ver o trigo crescer. Mas só que o trigo ele cresce. Aleluia. E para que o joio ele cresça, primeiro cresce o trigo. O trigo ele está na palavra de Deus, que representa as ovelhas. Para que o joio ele venha crescer, o trigo ele tem que crescer primeiro. O joio não vai crescer mais do que o trigo, nem que ele queira. Primeiro, o trigo ele não identifica quem é o joio, ele não tem essa percepção. O trigo ele não percebe quem é o joio. Ele não sabe identificar quem é o joio, porque isso vem da parte de Deus, para que ele não venha se entristecer, porque se muitas das vezes Deus ele abre muito os nossos olhos espirituais, nós vamos enxergar coisas que nós não queremos enxergar. Nós vamos ver pensamentos e atitudes ao qual nós não estamos preparados para ouvir naquele momento. Naquela hora. Deus, muitas das vezes, ele nos livra, ele nos poupa de certas ocasiões e de certas coisas, porque muitas das vezes nós podemos nos decepcionar com o joio, que o trigo ele não percebe o que é um joio. O trigo ele cresce, ele se desenvolve junto com o joio, mas ele não percebe, ele pensa que é trigo também. O joio não sabe que é joio. O joio ele não sabe que é joio. O joio ele pensa que é trigo. Forte. O trigo ele não sabe que é o joio, mas o joio não sabe que ele é joio. Ele pensa que ele é trigo, porque vem da parte de Deus também. Porque Deus
ele deixa que nós nos dá corda. Porque a Bíblia fala que a árvore era conhecida pelos seus frutos. Não precisa Deus dizer que você é bom. Os seus frutos ele vai dizer que você é. Não precisa Deus dizer que você está errado, que você está mentindo. Os seus frutos vão dizer que você é. O joio, ele pensa que ele é trigo. O joio, ele faz as mesmas ou tenta imitar o trigo. O joio, ele tenta se aparecer mais que o trigo. O joio, ele tenta sufocar o trigo. Se o trigo ele faz uma coisa bonita, o joio ele também quer fazer melhor. Só que o trigo ele tem a unção de Deus. Aleluia. O joio ele tem aparição, ele quer se aparecer. O trigo consegue as coisas naturalmente através da oração, através da perseverança. Aleluia. O joio consegue as coisas através da mentira, da calúnia. Verdade. O trigo ele consegue juntar. O joio ele só quer separar. Verdade. Pois aquele que trabalha para Deus, ele conhece identificar, ele identifica quem é o joio e quem é o trigo, só que Deus também não dá a autoridade para que ele vá advertir, porque o homem é responsável pelos seus próprios pecados. Pois nós temos como servo de Deus ver e observar quem somos nós na casa de Deus. Nós somos trigos. Nós temos que nos considerar trigo. Se nós só observar a palavra de Deus, o joio ele não se transforma em trigo. A Bíblia fala que eles crescem juntos. E na hora da ceifa, Deus ele vai tirar o joio e vai deixar o trigo. E vai queimar. É forte, hein? No fogo que não se apaga mais. Onde haverá ranger de dentes. Aí você fala, mas Deus ele não perdoa pecados. Deus ele não transforma as pessoas. Deus, ele é um Deus de provisão, ele é. Mas o joio ele aceitou a Cristo também. Deus ele tirou o joio de lá, trouxe para a casa dele. O joio aceitou a Cristo, só que o joio não obedece a Cristo. O joio não obedece. Porque tem muitas das pessoas que, como eu disse aqui, aceita pela dor. Muitas vezes quer aceitar pela dor. E muitas das vezes as pessoas, não todos, onde ela fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas muitas das vezes as pessoas elas estão se escondendo atrás da palavra de Deus. São joios. Muitas das vezes as pessoas elas querem ganhar audiência, querem ganhar popularidade através da palavra de Deus. Verdade. As pessoas elas querem usar a palavra de Deus para o seu próprio bem, não para o dos outros. E é o joio que faz isso. Pois uns, o próprio Cristo fala que são filhos do diabo, e outros são filhos de Deus. Então você fala, mas como? Deus ele é misericordioso, Deus ele não quer que nenhum ímpio ele se perca. Deus ele não quer. Mas nós sabemos que nós temos um livre arbítrio. Nós sabemos que a partir do momento que nós acordamos, nós decidimos se escovamos o dente ou não, se tomar banho ou não, se tomar café ou não, se veste outra roupa ou não. Nós escolhemos nossa trajetória a partir do momento que nós acordamos. Eu decidi vir para cá hoje, eu poderia estar em casa agora. Então, nós temos esse livre-arbítrio para decidirmos o que nós queremos. E se nós estamos aqui hoje, e se eu estou aqui hoje, se nós tivemos essa oportunidade, foi o Espírito Santo que nós obedecemos. Aleluia, Jesus. Nós decidimos se vamos fazer, nós decidimos se vamos para a casa de Deus ou não, mas nós temos que obedecer. O Espírito Santo ele fala nos nossos corações, vá. E se você for rebelde, você vai ficar. Verdade. Pois nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. O joio é conduzido pelo Espírito Santo. O trigo é conduzido pelo Espírito Santo. O joio, ele quer ver a vida dos outros. Forte. O joio, ele quer criticar.
O joio ele quer puxar. O joio ele quer invejar. E você fala, existe. Felizmente, nós, o ser humano, o coração do ser humano é terra que ninguém passeia, só Deus ele conhece. E nós temos que viver a nossa vida sem se importar com o joio. Nós temos que adorar a Deus, nós temos que buscar cada dia mais o Reino dos Céus, Espírito e Verdade, independente da influência do joio em nossas vidas. Porque o joio ele vai ter que viver conosco. O joio ele vai ter que crescer conosco. Você vai ter que ver o joio caluniar, vai ver o joio tentar te abater, mas você vai ter que conviver com o joio. O obreiro da casa de Deus vai ter que aceitar o joio ali. Porque Judas, Cristo ele sabia que Judas ia o trair, mas Cristo ele chamou Judas para que Judas ele enxergasse, Judas aprendesse também. E Cristo ele deu um exemplo que mesmo o seu inimigo que foi usado por Satanás, Cristo ele chamou a Judas também para ser um discípulo. E Judas o traiu. Já estava determinado. Assim como está determinado o inferno. Mas não porque o inferno está determinado que eu devo aceitar ir para o inferno, mas eu tenho a opção de aceitar Cristo Jesus. O joio, ele aceitou Cristo Jesus também. Só que o joio não obedece. O joio ele aceitou, mas não obedece. Porque aceitar Cristo Jesus é quando nós obedecemos a palavra de Deus. É quando nós, verdadeiramente, obedecer é falar a verdade. Aleluia, Jesus. Obedecer é mesmo na fraqueza, reconhecermos que estamos fracos. Obedecer não é usar a bondade de Deus para fazer aquilo que eu quero e pensar que Deus ele vai me perdoar. Não é isso. Porque cada um de nós existe uma fraqueza espiritual. E a partir do momento que nós expomos a nossa fraqueza a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, Ele nos fortalece, mesmo ainda que nós nos sentimos fracos. Mas como nós usamos a bondade de Deus e a misericórdia de Deus para pecar um pecado consciente, é o joio que faz isso. O joio ele sabe que é pecado, ele tem consciência daquilo que é pecado, mas ele vai fazer porque mas Deus é misericordioso, vai me perdoar. Aí ele vai pecando, aí vai pecando, e daqui a pouco já não há uma salvação. Porque Deus, ele não cumpriu sua promessa, Deus ele cumpre. Mas o joio, ele tem um coração duro. O joio, ele não consegue perdoar. Mas ele finge que perdoa. O joio, ele finge que perdoou, mas ele não perdoou. O joio, ele é parecendo servo de Alá. Ele parece que segue a Maomé, parece que ele é muçulmano. Ele faz as coisas de aparência. O muçulmano ele faz de aparência. Se o muçulmano orar 5 vezes por dia, se o muçulmano orar em direção à Medina, ele é muçulmano. Se o muçulmano saber 5 ou 6 palavras da lei deles, é muçulmano, então é de aparência. Mas para Deus, ele enxerga o nosso interior. Aleluia. O Evangelho de Cristo Jesus é o nosso interior, pois o trigo, ele adora Cristo em espírito e verdade. O joio, ele finge adorar a Deus, mas na verdade por dentro é um lobo devorador. Verdade. Sua diferença do trigo e do joio, que nós não conhecemos, nós não sabemos como ouvir. Os obreiros, Deus ele dá o entendimento espiritual para sentir quem é o joio e quem é o trigo, mas não para que nós vá advertir, porque os obreiros da casa de Deus, eles amam também o joio. Eles querem transformar o joio, mas o joio não dá lugar. O joio não dá lugar para transformação. O joio ele acha que ele é o bambambam. Ele acha que ele não precisa mudar. Ele acha que ele que está certo. Verdade. E ele está por cima. Ele acha que ele é trigo, porque o joio não sabe que é joio. Ele acha que ele é trigo. O trigo não sabe que é o joio. O trigo acha que o joio é o trigo.
É por isso que muitas das vezes nós nos deparamos com situações e nós não entendemos. Porque na nossa mente não está ainda em muita colocação. Porque o trigo, ele é uma ovelha, e a ovelha ela é inocente. Muitas das vezes a ovelha, sinceramente, a ovelha, aquele que adora a Deus, em espírito e em verdade, a ovelha que era sincera com Deus, ela é inocente. Ela não se ira com facilidade. Aleluia. Ela não anda em fofoca, ela não liga para fofoca. Glória a Deus. É calma, é paciente. Aleluia. Quer sempre o bem dos outros. As pessoas chamam até de besta demais. Mas não é, porque é trigo. É Glória. o trigo. E o trigo é a ovelha. Glória a Deus. E a ovelha é sensível, a ovelha é amorosa, a ovelha quer abraçar, a ovelha quer amar, quer ajudar. A ovelha, ela quer fazer a vontade de Deus. Ela não faz para o homem, nem para o ser humano. Ela faz o trigo e a ovelha também, como se fosse para Cristo Jesus. Nós temos que nos identificar na casa de Deus. Nós temos que não se importar quem é joio ou quem é trigo, mas nós temos que, através dos nossos frutos, mostrarmos quem somos nós. Nós não vamos conseguir se esconder de Deus. Nós não vamos conseguir se fingir para Deus. O joio pode enganar o trigo, mas ele não engana Deus. Verdade. O joio pode enganar a ovelha e o trigo, mas não vai enganar um obreiro da casa de Deus, porque o obreiro da casa de Deus ele vai buscar o entendimento de Deus. Porém, Deus não vai dar autoridade para que ele maltrate o joio. O joio tem que viver junto com a palavra de Deus, para que naquele grande dia, quando ele for julgado, ele vai ser julgado e ele vai entender que ele teve a oportunidade, mas ele não se arrependeu. Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Para a gente o conceito de aceitar, não aceitar, e de ir para o inferno, não ir, é complicado na nossa mente humana. Porque por uma parte nós acreditamos que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus que ele não quer que nenhum ímpio se perca. Por outra parte, nós não entendemos porque no livro de Apocalipse vem dizer que muitas pessoas irão para o inferno, porque elas preferiram a obra da carne. Verdade. O joio não está no mundo, entenda? O joio não está no mundo. O mundo é uma coisa, o joio não está no mundo. O joio ele está na igreja. O joio não está no mundo. A Bíblia fala que o joio ele está onde está o trigo. O mundo está lá. As pessoas estão lá, se prostituindo. Se não aceitar Cristo, vai para a perdição também. Estão lá, mas o joio está cá também. O joio está cá, está dentro da casa de Deus. O joio está vendo os cultos todos os dias. O joio está orando, está ali também. Só que ele não percebe que ele é joio. Ele faz as coisas erradas, mente, achando que está falando a verdade. E não se enxerga como joio, mas pensa que é trigo também. Por quê? Porque de tanta mentira, tanta enganação, ele ficou enganado também. O joio. Essa é a explicação da palavra de joio, mediante o Espírito Santo e trouxe esta noite. Glória a Do Deus. joio, quem é joio e quem é trigo, ao qual nós, como ovelha, não discernimos. Nós como obreiros, discernimos, mas não temos autoridade de repreender. Verdade. E sim de tratar ambas iguais. Isso diz Cristo Jesus. Para que cresçam. E que naquele grande dia, no dia da ceifa, Deus quem vai fazer a separação vai ser os anjos de Deus. Entenda que quando o joio ele for separado do trigo, quem vai fazer os anjos de Deus, os trabalhadores que estavam ali na seara, eram uns que são os obreiros. Quando vir fazer a ceifa vai ser os anjos. Os obreiros vão estar ali vigiando, mas vigiando e protegendo o trigo, para que o trigo ele cresça e não se machuque por causa do joio, e o joio também ele cresça junto com o trigo, mas que não venha a ser danificado, para que também o trigo ele não seja danificado, porque o trigo ele é sensível à palavra de Deus. Amém? Até aqui o Espírito Santo de Deus ele tem nos ajudado